pessoal, sejam todos bem-vindos ao PodPrev, que é o podcast da Previdência BRB, que fala tudo sobre previdência, investimento e outras coisas mais. Eu sou Geisiane e a gente vai falar hoje sobre os resultados de investimentos referente a 2024. E hoje a gente está num cenário um pouco diferente e estou muito bem acompanhada com toda a diretoria. Queria dar as boas-vindas. Miriam, nossa presidente, seja bem-vinda. Sandro, nosso diretor financeiro, pessoal. E Laércio, nosso diretor de previdência. Olá, gente. Bom, a gente vai falar sobre os resultados de investimentos sobre 2024 e a gente sabe que, falando sobre final de exercício, a gente sabe que 2024 foi um ano muito desafiador, né? A gente teve muitas altas e baixas, inclusive dólar, final do ano, então impactou bastante o mercado financeiro. Então, para a gente poder iniciar, Sandro, você podia dar um panorama geral de como que foi o mercado em 2024? Foi um ano, como você mesmo falou nas suas palavras, né, Geise? Foi um ano muito desafiador. 2024, sem dúvida nenhuma, nos deu muito trabalho para entender muito o ano, porque ele tinha toda uma projeção em termos de taxa de inflação, taxa Selic, bolsa, uma série de perspectivas que todas elas acabaram, a grande maioria delas acabaram sendo quebradas nesse período. Por exemplo, a inflação, né? O principal deles é a inflação. Existia uma expectativa de uma inflação abaixo de 4% e acabou fechando o ano em 4,83%, né? Um pouco acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. Só para lembrar, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele persegue uma meta de inflação determinada pelo CMN, e o CMN determinou uma meta de inflação de 3% com um intervalo de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, ou seja, o teto era 4,5%, acabou suplantando a inflação do ano de 2024, suplantando esse referencial. Por conta disso, a taxa Selic, que existia uma expectativa de queda ao longo do ano, estava caindo ao longo do ano de 2024, acabou começando uma trajetória de subida e acabou fechando o ano com uma meta de 12,25%. E, inclusive, com uma sinalização do Banco Central de ter mais 2 aumentos de 1 ponto percentual. Ou seja, a meta da taxa Selic esperada para esse início de 2025 vai chegar acima de 14%. Então, isso mostra efetivamente que essa preocupação do Banco Central em tentar controlar, diminuir a inflação que está afetando os preços de uma maneira geral na economia. O dólar também tinha uma expectativa de ficar na faixa dos R$5, acabou fechando o ano em 6,19, o que deu uma variação de 27,91%, quase 30% de variação no dólar em um único ano, é muita coisa. Então isso realmente prejudicou demais os agentes econômicos. E por fim, o Ibovespa, o Ibovespa, que existia uma perspectiva de fechar bem o ano, dado que uma inflação controlada, uma taxa Selic mais baixa, isso certamente faria com que o Ibovespa também subisse bem acima dos 15%, E, pelo contrário, acabou recuando o Ibovespa no ano de 2024 a 10,36%, O que acabou prejudicando todos os nossos investimentos em renda variável. Apesar deles não serem tão, digamos, importantes nas nossas carteiras, mas acabou prejudicando, Então, principalmente o plano CV03, o plano CD Metrô, que tem alguma posição em renda variável. Então, só voltando à questão do cenário econômico, nós tínhamos, se você for pegar o Boletim Focus, do dia 29/12 de 2023, que trata das projeções para o ano de 2024, e se esperava o quê? Uma inflação de 3,9%, ou seja, abaixo dos 4%, um PIB de 1,52%, um câmbio de R$5, uma taxa Selic de 9%, enfim, um resultado primário de 0,8%, enfim, uma economia caminhando para uma recuperação econômica, principalmente no período pós-pandemia da Covid-19. Nós tivemos 2 anos seguidos, 2020 e 2021, o Brasil sofrendo os efeitos, o mundo sofrendo os efeitos da pandemia da Covid-19, e depois, logo em seguida, a guerra da Ucrânia, que aconteceu em 2022, e também isso acabou desarranjando toda a economia mundial. As cadeias produtivas foram muito afetadas, então isso acabou gerando 3 anos muito difíceis para a economia global. E aí, 2023 já foi um ano de recuperação e esperava
esperava-se que 2024 prosseguisse, né, essa recuperação da economia brasileira. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A inflação suplantou a meta, como já dissemos. O PIB, que foi talvez a novidade positiva desse negócio, que foi ele subiu acima da expectativa, 3,2, né, enquanto o esperado era 1,5, então ela mais do que dobrou em termos de crescimento. Lembrando que esse número do PIB é o número a projeção até o final do ano, ainda não foi divulgado o PIB de 2024, tá? E aí vem os desarranjos, né? O câmbio era esperado de 5, foi para 6,19, a taxa Selic, que era esperada fechar o ano em 9, fechou em 12,25, enfim, foram resultados, infelizmente, e a principal indicador da economia das contas públicas, o déficit público, né? O déficit público, infelizmente, a dívida bruta subiu, o déficit nominal do Brasil foi muito superior àquilo que se esperava, o resultado primário não ficou dentro das expectativas e, pelo contrário, né, não se espera resultados primários positivos ou zerado ou positivo nem para o ano de 2025, nem para o ano de 2026. O governo demorou demais para reagir, né, com relação a essas questões fiscais e acabou gerando uma pressão inflacionária muito grande e aí, infelizmente, nós tivemos e isso vai desembocar exatamente na questão das NTNBs, que são os nossos principais ativos, né, que nós investimos nas carteiras, nos nossos planos, né? Então, para você ter uma ideia, as NTNBs, por exemplo, que começaram o ano na faixa dos 5,5%, no ano de 2024, né? Nós fechamos o ano de 2023, então ele começou o ano de 2024 nessa faixa dos 5%, e com uma expectativa de queda, né? Existia uma expectativa de que, com a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, a melhoria dos indicadores econômicos do Brasil e tudo mais, essas taxas iriam até recuar, né? Abaixo dos 5%. Então, comprar NTNB fazia todo sentido, e ainda mais que elas estavam num patamar acima das metas de rentabilidade dos nossos planos. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Principalmente no último trimestre, houve uma inversão das expectativas por conta da questão da preocupação do governo com o governo federal, né? Os agentes econômicos acabaram ficando muito preocupados, o governo demorou demais para reagir na questão fiscal e acabou adiando sucessivamente, né, o anúncio das medidas de corte de gastos, até para poder sustentar o arcabouço fiscal, que estava começando, né? 2024 foi o primeiro ano de funcionamento do arcabouço fiscal. Então, ele ele demorou, adiou sucessivamente, adiou para depois das eleições municipais que acabaram acontecendo, indo para... Aí esperou as eleições, que era 3 de outubro, né? No início de outubro, né? Aí não, só depois do segundo turno das eleições municipais, aí depois das eleições municipais, não, vai sair, e aí foi adiando, e foi anunciar, já era em novembro, em cima do fechamento do ano, e o que é pior, né? Aí o pacote decepcionou totalmente, o pacote fiscal decepcionou totalmente, considerado insuficiente pelos agentes econômicos, e aí com isso gerou uma incerteza muito grande com relação aos títulos públicos. O que já aconteceu? Os títulos públicos subiram de preço, né? E aí muita gente nos questiona, mas sobe o preço, não é melhor? Não quando você já está comprado a 5%, a 6%, a 6%. Então, quando ele sobe acima desse patamar, isso significa que seus papéis desvalorizaram. Só para você ter uma ideia, esse patamar de taxa de juros verificado entre 7% e 8%, que é o que bateu no final do ano passado, é equivalente ao que aconteceu no Brasil em 2016, na época do impeachment da Dilma Rousseff, onde houve um problema fiscal muito forte, muito severo, com ameaça de impeachment da presidente e tudo mais. As taxas das NTNB chegaram nesse mesmo patamar que acabaram chegando no final de 2024. Então, isso realmente foi uma preocupação grande para todos os agentes econômicos e isso bateu na rentabilidade das NTNBs, né? Se você for pegar, por exemplo, o IMAB, que é o principal indicador de valorização ou desvalorização dos títulos públicos federais, das NTNBs, o IMAB ele desvalorizou no ano de 2024 2,44%, né? Então, uma grande desvalorização, considerando que a Selic foi positiva em termos médios 10,89%, quase 11%, quem investiu somente em NTNB teve uma desvalorização de 2,44%. Né? Se você pegar, por exemplo, as NTNBs de vestes mais longos, como é o caso dos
vértices acima de 2030, 32, 35, 40, 45, 2060, esses títulos, de uma maneira geral, em média, desvalorizaram no ano de 2024 8,63%, né? Então, isso acabou realmente refletindo nas nossas carteiras, né? Se você for olhar, a gente pode até mostrar na tela, né, Geise, pode mostrar na tela esse resumo da nossa das rentabilidades que nós obtivemos no ano de 2024, vocês vão ver que apenas o RegioSprev foi o plano de maior destaque de todos os nossos planos, né? Ele teve uma rentabilidade acima do seu referencial, que é IPCA mais 4, fechando o ano em 10,66% de rentabilidade, 118% acima, ou seja, uma rentabilidade que superou o seu referencial, que é IPCA mais 4. Os demais planos, infelizmente, todos sofreram, né? O BD01 performou abaixo daquilo que era esperado, né, 82%, né, fechando o ano com 7,98%, o CD02 menos ainda, com apenas 56% de performance, né, com 5,05%. O CV03 e o CD Metrô foram os mais afetados, porque eles têm na sua carteira, a maior parte dos papéis que compõem a carteira são NTNBs e marcadas a mercado. Então, todas essas oscilações que eu expliquei acabaram afetando diretamente esses planos. E aí depois a gente vai até explicar um pouco mais detalhadamente cada um desses planos, tá? O porquê desse resultado negativo. Lembrando sempre, resultado negativo não significa que tivemos prejuízo na carteira, é apenas a questão, o efeito da marcação ao mercado. Então, da mesma forma, o CD05 não teve uma performance boa, né? Performou apenas 4% do seu referencial, 0,33 no ano de 2024. Brasília Prev performou 65%, né, do seu referencial, 5,85%, e o PGA, o Plano de Gestão Administrativa, com uma performance de 3% apenas do seu referencial, ou seja, 0,25%. Né? Mas volto a dizer, todos esses planos, todas essas performances não positivas e até a performance negativa do CV03 e do Metrô são facilmente explicados pelo efeito da marcação ao mercado. É importante salientar isso. A questão é a marcação ao mercado dessas NTNBs que infelizmente acabaram afetando negativamente o desempenho. A questão é que a grande vantagem que a gente pode dizer dessa história toda é que nós vamos ter algumas novidades importantes, mas isso a gente vai explicar mais para frente, no caso, essas novidades boas, que certamente todos os participantes vão gostar aí dessas informações novas que nós vamos passar. E dentro disso, Sandro, todo esse cenário que você trouxe para a gente, né, de 2024, a gente sabe que o resultado no mercado, então, em dezembro, foi impactado. E como que isso impactou nossa rentabilidade nos nossos planos? Com relação ao CV03, nós tivemos uma performance, infelizmente, uma performance negativa no ano de 2024. Né? Nós fechamos o ano com uma rentabilidade de 1,01% negativa, contra um objetivo de rentabilidade de IPCA mais 4 de 9,02%, né? O que dá uma performance de menos 11% no ano de 2024. Isso, volto a dizer, é facilmente explicado pelo efeito da marcação a mercado. Se você for perceber lá nos nossos informativos, no Sua Previdência em Números, você vai ver que 55% da carteira do plano CV03 ele está marcado a mercado. Né? Então, esse é o principal problema quando você tem uma oscilação muito forte, uma volatilidade muito forte no mercado financeiro, especialmente em cima dos títulos públicos federais. Então, isso bateu lá diretamente no resultado, tanto é que se você for analisar o mês de dezembro especificamente, ele teve uma variação negativa só no mês de dezembro de 2,21%. E carregado principalmente pela renda fixa, que teve uma performance negativa de 2,26%. Né? Se você for lembrar da performance, por exemplo, do IMA B5+, né? Uma performance super negativa, né? Você vai ver que nós conseguimos contrabalançar esse resultado negativo dos IMAs com aplicação em LFTs, em ativos aplicados em DI, e isso ajudou a amortecer um pouco o efeito negativo dessa marcação ao mercado dos títulos públicos federais. Lembrando que 90% dos ativos do plano CV03 estão marcados, estão em NTNB, estão aplicados em NTNB e 55% dessas NTNBs estão marcadas a mercado. Então, isso gerou esse efeito negativo na performance da carteira. Então, só para lembrar, né, se você for lembrar ali do IMA-B, né, se o IMA-B 5+, né, que é a maior parte dos títulos que nós compramos para o CV03 são esses títulos longos. Né? Ele teve uma performance negativa de 8,63, né? E nós conseguimos, com
com essa estratégia de amortização, né, de amortecimento, melhor dizendo, né, de amortecimento, utilizando aplicações em DI, né, em LFT e tudo mais, conseguimos diminuir um pouco o impacto dessa marcação ao mercado, mas infelizmente não foi suficiente para a gente ter uma performance positiva no CV03. Mas assim, confiança total, né, lembrando que as taxas médias do CV03, das NTNBs, que volto a dizer, são 90% da carteira do CV03 é composta por NTNB, né? A taxa média dessas NTNBs é de 5,88. O objetivo do plano é dar IPCA mais 4. Então, ou seja, eu estou com 1,88 acima, levando todos esses papéis até o seu vencimento, eles vão ter uma performance de 1,88 acima do referencial, que é IPCA mais 4. Então, podem ficar tranquilos, né? Eu sei que você é participante do CV03, né, Geise? E a maior parte dos nossos participantes são do CV03. Podem ficar tranquilos, nós vamos conseguir ter uma melhora na performance do CV03 no ano de 2025. O problema é que nós tivemos realmente esse efeito da marcação ao mercado, principalmente no último trimestre, né? E o mês de dezembro, então, foi muito forte, né? E acabou gerando essa rentabilidade negativa que acabou o desempenho do ano todo. Mas nós esperamos, a partir da resolução CNPC número 61, que modificou a resolução 43, a CNPC 43, nós vamos conseguir até dar uma rearranjada nessa questão da remarcação dos papéis da carteira do CV03. Vamos poder adquirir papéis mais com rentabilidade muito atrativa, próximo de 8%, né, para o CV03 e com a marcação na curva. E aí vai ser o melhor dos mundos para os participantes do CV03. Podem ter certeza que nós vamos ter uma recuperação de performance muito boa no CV03 no ano de 2025. Bom, Sandro, obrigada por ter falado sobre o resultado do plano. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as expectativas. Mirinha, diante de todo esse resultado, né, quais são as expectativas para 2025, dado que a CNPC lançou uma nova norma, né, que foi a CNPC 61, que permite a marcação na curva dos títulos públicos para os planos CV e CD? Exatamente. Então, no final do ano passado, foi publicada uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Essa resolução, ela permite, diferente da anterior, que era a 43, que não permitia, essa permite que planos CDs e planos CVs, que tem aquela parte que é financeira, que não é atuarial, que este patrimônio possa ser, esses títulos, né, correspondentes à parte que não é atuarial, que é financeira, possa ser marcada na curva. Então, vamos pensar. O Sandro comentou sobre a consistência da carteira. Apesar dessa carteira consistente, muito renda fixa e muito título público, nós vamos verificar nos planos, então, que tem um número maior, um percentual maior a mercado, eles sofreram muito. E isso, assim, o último trimestre foi determinante mesmo para esse resultado. Mas o que a resolução traz? Então, ela traz a possibilidade da marcação na curva dos títulos. Com isso, e a resolução ela é muito cuidadosa, como tem que ser mesmo, até porque o dinheiro que a gente cuida aqui é de pagar benefícios, né? Visão de longo prazo, casado com o fluxo do passivo. A resolução ela determina que sejam feitos estudos atuariais que demonstrem esta consistência, esta possibilidade de marcar os títulos até o vencimento. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. O Sandro, o Laércio, a gente sentou junto com o time de controle, o time de investimentos, e já deflagramos o estudo atuarial, né, Laércio? Para que o próprio atuário demonstre qual percentual dessa carteira de títulos que estão marcados a mercado que a gente pode mudar a marcação. E esse processo ele vai acontecer muito rápido. Por quê? Porque a gente quer trazer a estabilidade para as carteiras. E aproveitar o momento, né, Mirinha? Sim, porque as taxas estão assim em níveis que, como o Sandro comentou, foi numa época em que o país estava passando aí por um impeachment que as taxas chegaram a esse nível. Então, nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Principalmente os planos CDs, que a obrigação era botar tudo a mercado.
Mas a gente sempre lembra, o dinheiro de um plano de previdência é para pagar benefícios. Então, a gente não precisa trazer essa volatilidade, essa oscilação e até resultados ruins com uma carteira tão segura quanto a nossa. É até difícil de explicar, porque a gente fala que renda fixa, a renda fixa trouxe toda essa oscilação, né? Então, para a gente, estamos debruçados agora para fazer essa mudança. E, assim, o recado que eu queria deixar para os participantes, primeiro olha a carteira. A carteira é consistente, a carteira não houve mudança na carteira, na verdade, só a desvalorização do papel em virtude da marcação a mercado. Então, tranquilos, podem ficar tranquilos. E essa mudança que vai ser feita de forma muito fundamentada, tecnicamente estudada, ela vai trazer mais equilíbrio para essas carteiras. A gente vai eliminar um pouco desse sofrimento aí de uma hora o título sobe, o resultado o título cai, o resultado nosso fica bom, ou quando o título aumenta demais, o nosso resultado sofre. Por quê? Mesmo sendo uma carteira, como o plano BD, é 6,15 a média das taxas. 6,15 a média, mas quando elas estão precificadas com uma taxa maior, né? Isso acaba impactando o resultado. Então, é isso. Nós estamos aqui reunidos, toda a diretoria, primeiro para trazer essa tranquilidade para vocês e mostrar que 2025 vai ser um ano muito mais light, mais tranquilo, porque a gente vai fazer tudo o que for possível para trazer esse equilíbrio para as carteiras. É isso mesmo. Maravilha. Então, a gente até convida, né, você participante a continuar acompanhando, né, o PodPrev, os nossos resultados, Previdência em Números, continuar acompanhando o resultado do seu plano, né, e os desdobramentos que estão sendo feitos pela diretoria também. O Regis em Números vai sair agora, mas a gente fez questão do PodPrev sair antes, para a gente estar explicando e mostrando para as pessoas, porque o resultado ruim ou o resultado bom, a gente conversa, a gente explica, e principalmente para trazer essa tranquilidade para todos. Com certeza. Bom, e continuando, né, falando ainda um pouquinho sobre 2024, Laércio, a gente teve um marco que foi um superávit do plano BD01, né, e que uma coisa que não acontecia já tinha um tempo, e qual que é a sua expectativa para isso, para 2025? Pois é, de fato, o plano BD01, ele trouxe um resultado bastante expressivo, né? Nós fechamos o ano de 2024 com 381 mil de superávit, e isso é uma notícia muito boa, porque nós estamos falando de 5 anos que isso não acontecia, né? Foi em 2019 a última vez que isso aconteceu, então foi um resultado bastante expressivo, e a promessa para o ano de 2025 é muito boa, porque nós já estamos com os papéis comprados a 6%, então o que traz para nós uma expectativa de resultado muito boa para 2025. Isso é ótimo. E no plano BD a gente vai trabalhar a mudança de marcação também. A gente espera que os resultados venham bem melhores. Porque esses 18%, como já foi explicado, né, eles acabaram impactando negativamente no resultado do plano. E aí puxaram para baixo, e acabou que nós não conseguimos atingir o resultado esperado, né, de 9,75. Então, com essa diminuição dessa parcela marcada a mercado, nós vamos conseguir atingir, sem dúvida nenhuma, com mais tranquilidade, né, com até sobra, eu diria, né, por conta do aproveitamento das taxas atuais, que estão muito próximas de 8%. Sim. Então, isso deve melhorar significativamente o resultado do BD01. E trazer mais superávit, né? Sim, com certeza. A gente precisa, né? Com certeza. E, Laércio... Até para eliminar o custeio extraordinário, né? Exatamente. Bom, Laércio, tem alguma preocupação em relação aos resultados dos planos que não atingiram seus referenciais de rentabilidade de 2024? Não, de forma nenhuma. O Sandro introduziu muito bem aqui, fez os comentários importantes, né, que isso é basicamente por conta da volatilidade de mercado e por causa da marcação do mercado. Né? Então, esse é um ponto muito claro que precisa ser enfatizado muitas vezes hoje aqui, porque esse é o ponto crucial. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava lendo a respeito da Previ, né? Talvez não fosse bom fazer esse comentário, mas vou fazer. Né? E lá eles tinham a expectativa de 8,8 como taxa, né? E
o resultado foi de 2,1. Estou falando do plano 1. O plano principal deles, como fosse o BD01 nosso. Né? Então, você vê, nós chegamos a 7,98. 2,1. Isso porque muitas vezes a gente usa a Previ como um benchmark. Né? Então, isso para mostrar para vocês que a qualidade da carteira ela é muito boa. O que a gente está passando hoje é uma questão circunstancial de mercado e que vai ser revertida daqui a pouquinho com a questão do que a gente está estudando, né? Que é a remarcação. Bom, a gente falou então sobre os resultados, né, de 2024, parte de investimento, expectativas para 2025, né, projetos da diretoria. E aí, Miriam, eu queria te passar a palavra para você quiser deixar mais um recado para os participantes para poder complementar. Dizer que a nossa entidade está à disposição. Quem quiser tirar suas dúvidas, ir lá, conversar com os nossos técnicos, o time de investimentos está à disposição, o pessoal do controle também, e a diretoria, especialmente, para recebê-los lá na Previdência BRB. Segundo, tranquilizar os nossos participantes de que um resultado como esse, ele, num primeiro momento, ele assusta, mas, de fato, os títulos estão lá, são títulos públicos federais comprados com taxas muito boas, muito acima do referencial. Então, a única coisa que nós vamos fazer é, a partir dos estudos técnicos, mudar a marcação desses títulos. E com isso, a gente espera, e com certeza acontecerá, porque eles estão com as taxas muito altas, né? A gente vai trazer um resultado mais equilibrado, mais estável, né? Mais estável, mais é melhor. É mais constante e estável. Mais constante. Exatamente. Então é isso. Fiquem tranquilos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu só queria ajudar aí complementar o que a Miriam colocou, também para ajudar a tranquilizar os nossos participantes, que é importante ressaltar que no longo prazo, todos os nossos planos têm atingido sistematicamente os seus referenciais de rentabilidade. É o caso do BD01, os planos que têm mais histórico, né? O BD01, o CV03, o próprio CD02, são planos que têm um histórico longo, né? E se você for olhar nos últimos 10 anos, nós temos essa consistência de resultado. Por isso, essa é a nossa confiança, né? Mirinha, Laércio, né? Então, essa nossa confiança, porque nós temos conseguido atingir. É sempre bom ressaltar, né, que nós viemos aí de 5 anos bem complicados, né? Nós tivemos pandemia, 2 anos de pandemia, em 2020, 2021. Tivemos ainda, por exemplo, esse problema agora que aconteceu no ano passado, essa crise fiscal no Brasil também. Isso também impactou nos investimentos. E mesmo assim, no horizonte de longo prazo, de 10 anos, esses planos têm performado acima dos seus referenciais. Então, assim, isso realmente para a gente é mais um sinal de confiança, né, de que nós vamos conseguir entregar no longo prazo os nossos referenciais de rentabilidade que nós prometemos. Cumprir os compromissos, cumprir, né? Principalmente, né, Miriam? Muito pagar bem lembrado. Os benefícios regularmente, como temos feito nesse ano de 2024. A gente pagou mais de 250 milhões, né? Isso. Em benefícios previdenciários regularmente. Então, fiquem tranquilos, as carteiras são consistentes e essa mudança de marcação vai trazer essa tranquilidade que a gente precisa. É isso mesmo. Para todos nós. Bom, é isso. Então, a gente chega ao fim de mais um episódio, né, do Pod Prévio. Eu queria agradecer, a presença de toda a diretoria, né? Hoje foi uma coisa mais assim, robusta, foi muito bom. Agradecer a presença de vocês, por trazerem, né, essas informações para o participante, as informações de investimento de 2024. É importante essa transparência e o comprometimento que a Previdência BRB tem com todos os participantes. E obrigada a você pela audiência, por continuar aqui com a gente. Se você tiver dúvidas, comentários, deixa aqui pra gente aqui embaixo no campo comentários aqui do nosso vídeo, ou entre em contato, né, com o nosso time, como a Miriam mesmo falou, estamos de portas abertas para esclarecer, né, qualquer dúvida ou questionamento que tiver. Continua acompanhando a gente aqui no nosso YouTube, não esqueça, né, de ativar o sininho, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe a gente nas outras redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram e LinkedIn também, além, né, daqui do YouTube. E aqui nos nossos comentários aqui embaixo a gente vai deixar para vocês também o link do Previdência em Números, o link da rentabilidade histórica, que foram pontos destacados aqui pela diretoria para ficar mais fácil para vocês acessarem também. E continua acompanhando a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.